Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, do 3º ao 14º versículo. Eu quase falei 14º versículo. Foi por pouco. Diz assim a santa palavra de Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Graça que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós lemos a Tua palavra, convocados pelo Senhor aqui nessa manhã, para adorar-Te e encher-Te graças. Nós queremos agora pedir que o Seu Santo Espírito ilumine os nossos corações, porque se o Senhor não falar, quem falará? Nós temos fé e confiança de que a Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que faca de 2 gumes, e pode, nesta manhã, transformar o coração, a vida, a perspectiva de todos nós aqui nessa manhã. E é isso que nós pedimos, que o Seu Santo Espírito haja de forma eficaz e que a Tua palavra seja aplicada aos nossos corações, para que nós, consolados, fortalecidos e exuberantes, cheios de glória, possamos ir embora, cantando louvores ao Senhor e glorificando a Ti por tudo que o Senhor tem feito. É no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. O que nos faz adorar? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder. Não é, meus irmãos e minhas irmãs, não é estranho a nós os sofrimentos da vida. Agora é o coronavírus, mas antes eram outras coisas e depois serão outros motivos para que o nosso coração seja sacudido, seja jogado como um barco no meio de uma tempestade. O que nos leva a adorar? O que nos faz não só estarmos aqui num domingo cantando ao Senhor e ouvindo a palavra dEle, como o que nos faz viver uma vida de adoração. Viver uma vida que glorifica a Deus e se alegra enquanto faz essas coisas. Em resumo, o que nos faz cristãos? Deixa-me corrigir a pergunta um pouquinho. Por que você se encontra com alguém? Por que você vai ao encontro de uma pessoa, querida ou não? Quais são as motivações do seu coração? É claro que para me responder essa pergunta, você vai precisar me fazer outra. Mas, Paulo, qualifique melhor essa pergunta. Quem eu vou encontrar e por quê? Eu vou te responder ela de novo, vou te
fazê-la de novo. Por que você vai encontrar quem você encontra? Se você fosse uma criança que ouviu um barulho grande que você não conhece, você provavelmente se encontraria com seus pais, buscando segurança, buscando conforto, buscando um refúgio. Mas, se você fosse essa mesma criança que passou em frente a uma barraquinha de sorvete num dia quente, você iria ao encontro do seu pai, da sua mãe, com outro motivo. Provavelmente você chegaria para o seu pai e falar: pai, como você é forte, como você é um homem firme, como você é um homem trabalhador, bonito. Vê 2,50 para comprar uma casquinha. Ou para sua mãe: mãe, mas hoje você está exuberante, olha essa unha pintada, esse cabelo arrumado, essa roupa, combinou? Dá 2,50 para eu comprar uma casquinha. Mas o que nos leva a nos encontrarmos com Deus? Culto, meus irmãos, não é uma série de diretrizes teológicas, uma série de regras teológicas que moldam. Não. Culto é um encontro. Quando nós vamos ou viemos até aqui, nesse local, e nos juntamos como igreja para cultuarmos a Deus, nós viemos nos encontrar com Deus, com um único propósito, com um único requisito: atribuir a Ele honra e glória que lhe são devidas. Isso é culto. Cultuar, adorar, é se encontrar com Deus, ou se encontrar com alguém, que eu espero que seja com Deus, para que você possa atribuir a essa pessoa honra e glória que lhe são devidas. Mas por que nós fazemos isso? Por que você está aqui hoje? Por que você reuniu a sua família durante a semana para fazer o seu culto doméstico? E há muitas, miríades, dezenas de milhares de respostas para essa pergunta. A maior parte delas relacionada às nossas necessidades. Porque eu preciso que o Senhor faça alguma coisa por mim. Eu preciso que o Senhor cure alguém, eu preciso que o Senhor me dê um salário melhor, eu preciso que o Senhor me instrua a qual decisão eu preciso tomar. E muitas vezes nós vamos até Ele sem saber o motivo. Mas a pergunta que fica de todas essas perguntas que nós fizemos nesse momento introdutório é: será que nós podemos nos encontrar com Deus sempre? Independente da situação externa, independente das condições de temperatura e pressão, será que nós podemos sempre nos encontrarmos com Deus? Existe algum motivo que, ou sendo nós reis abastados, sentados num alto sublime trono, ou escravos açoitados, nos faça glorificar a Deus e nos alegrarmos nele para sempre? Que nos faça atribuir a Deus honra e a glória que lhe são devidas, e nesse processo ficarmos contentes com isso? Estarmos contentes não com as situações externas, não com as muitas coisas ou com a ausência dessas muitas coisas, mas com o simples fato de que com essas coisas ou sem essas coisas pudermos glorificar a Deus e estarmos contentes com isso. É possível? Nós estamos caminhando junto com Paulo e os Efésios. E Paulo está aqui, neste momento. Como nós vimos semana passada. Semana passada foi uma bênção para mim, porque pegou todo o estudo, contexto que eu precisava para pregar, eu já anotei, já dei tudo certinho. Aproximadamente no ano 60 depois de Cristo. Paulo preso, provavelmente preso em Roma, prisão domiciliar, com soldados vigiando ele. Escreve 3 cartas, que provavelmente são irmãs: Efésios, Filipenses e Filemão.
Paulo não está nos seus dias de glória. Ele está preso. Está aguardando o julgamento. Está aguardando um julgamento que ele sabe que levará ele à execução e à morte. Paulo está no fundo do poço, talvez, como nós gostamos de dizer. E ele está escrevendo para essa igreja em Éfeso que enfrentava uma situação não mais confortável que a dele. Estavam numa cidade que é parecida com a nossa Aparecida do Norte, Éfeso, a cidade da grande Diana, um lugar onde os crentes eram perseguidos simplesmente por serem crentes. Um lugar onde eles tinham que escolher obedecer a Deus e desagradar o povo, ou como Saul, ouvir a voz do povo e desobedecer à voz de Deus. E essa carta ela é organizada de uma forma maravilhosa. São 6 capítulos. Os 3 primeiros capítulos, Paulo está tecendo louvores a Deus pelo Evangelho. Paulo está se dirigindo à igreja aos Efésios e mostrando a eles os motivos grandiosos, são vários, que eles têm para bendizer a Deus. E ele faz uma junção maravilhosa que deveria estar constantemente presente, não só nos nossos púlpitos, não só nas nossas casas, mas também nas cátedras de teologia espalhadas pelo nosso país. Uma junção de teologia e doxologia. Paulo vai falando do que Deus é e do que Deus fez, ele vai exultando, e o seu coração vai sendo movido e ele adora. Isso é uma constante nos escritos de Paulo. Paulo começa a falar do Evangelho, começa a falar de Deus, ele vai falando, e chega um momento que ele parece que não esquece tudo aquilo que ele disse, mas aquilo tudo explode e ele diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Explode em adoração. Esses 3 primeiros capítulos são uma mistura de teoria e adoração prática juntas. Paulo está relembrando aos Efésios a base daquilo que eles creram, a base daquilo que ele pregou e aquilo que fundamentou a igreja de Éfeso. Antes de que ele pudesse dizer, olha, por causa disso, isso tudo que eu acabei de falar para vocês, que é o Evangelho, que Deus fez, que Deus é, vocês precisam corrigir algumas coisas na postura de vocês. O trecho que nós estamos estudando aqui hoje é uma explosão de júbilo e alegria de um homem preso, de um homem numa situação completamente desconfortável e desfavorável, mas um júbilo, uma exaltação e uma adoração a Deus. Qual será então o grande motivo que leva o apóstolo Paulo e que tem que me levar e te levar a adorar a Deus, independente da condição, independente da situação de temperatura e pressão? Vamos lá, versículo de número 3, expressa esse louvor e essa adoração. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Pai, esse Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Paulo, preso, escrevendo aos Efésios perseguidos, que Deus precisa ser bendito. Paulo está falando aos Efésios que eles devem render o mais elevado louvor a Deus pelas maravilhas e bênçãos que Deus derramou à igreja. E aí você pode parar e me responder assim, maravilhosas bênçãos que ele derramou à igreja? Com pandemia, com desemprego, com casamento destruído, com maravilhosas bênçãos que Deus derramou. Talvez o seu coração neste momento seja um lugar inóspito para as maravilhas de Deus. Eu tenho que render, eu tenho que tecer, eu tenho que dizer o mais elevado louvor a Deus pelas maravilhosas bênçãos que Ele derramou. Você não sabe como está a minha vida.
Eu estou aqui bonito, arrumadinho, sorridente, mas você não sabe como está o meu coração, você não sabe como está a minha casa, você não sabe como está o meu trabalho. Paulo está junto com você nessa situação. Paulo está preso, os efésios estão sendo perseguidos, estão sofrendo. Mas Paulo diz, mesmo com tudo isso, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos abençoou. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. E depois disso, ele vai elencar 3 expressões dessas bênçãos: a eleição, a redenção e a segurança eterna. 3 motivos para que eu e você possamos sair daqui com o nosso coração exultando, independente do que você está passando. Independente se os seus momentos hoje são alegres ou são terríveis. Ou são nem terríveis nem alegres, estão naquela calmaria que é de vez em quando desesperadora. Desde que Cristo é o eterno fundamento da igreja, nós devemos adorá-lo. O versículo 4 começa dizendo: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis. E em amor, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. A primeira das bênçãos maravilhosas de Deus, que Deus derramou sobre a igreja, é a eleição. Paulo está dizendo que antes de que todas as coisas fossem criadas, antes de que houvesse uma fundação para o mundo, e como eu sou amigo de uma boa engenheira, eu sei que não dá para construir nada sem um fundamento. Antes que houvessem quaisquer que sejam as circunstâncias ou os itens necessários para que o mundo fosse mundo, na eternidade passada, se é que nós conseguimos entender o que é uma eternidade passada, Deus nos escolheu nele. Deus nos escolheu nele antes de nós existirmos, antes que Ele olhasse para algum de nós aqui e tivesse a certeza: ele vai chegar, vai ser bonzinho, ele vai para a igreja, eu vou escolher ele. Antes que nós existíssemos, e sem entrar no túnel do tempo para prever qualquer coisa, com base única e exclusivamente no seu próprio conselho, Deus escolheu um povo para si. Deus escolheu um povo para chamar de seu. Deus escolheu um povo para resgatá-los da condenação eterna por consequência do pecado. Deus escolheu um povo para preservar para si. Deus escolheu um povo para perdoar dos seus pecados. Deus escolheu um povo. Eleição, segundo os cânones de Dort, é o imutável propósito de Deus, pelo qual Ele, antes da fundação do mundo, escolheu um número grande e definido de pessoas para a salvação, por graça pura, única e exclusivamente porque quis. Estas pessoas são escolhidas de acordo com o soberano e bom propósito da vontade de Deus, desde todo o gênero humano decaído, por sua própria culpa, de sua integridade original para o pecado e perdição. Os eleitos não são melhores ou mais dignos que os outros, mas envolvidos na mesma miséria. O que esses teólogos estão dizendo é que Deus nos escolheu, não porque nós somos melhores, não porque nós somos mais cheirosos, não porque nós somos mais bonitos, mas nos escolheu sendo nós tão envolvidos na miséria do pecado, tão culpados do pecado, sendo tão nosso isso, mas mesmo assim Ele nos escolheu.
Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu sem nós merecermos. Ele nos escolheu. Ele escolheu um povo para ser seu. Por isso, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Ele nos escolheu, não escolheu e vire-se agora, mas nos escolheu. Versículo número 4, aí no finalzinho. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. A sua escolha, que foi intermediada, que não foi intermediada, perdão, que não foi prevista, que foi livre, soberana, cheia de amor, foi para que nós fôssemos santos. Foi para que nós fôssemos diferentes, separados, para que nós vivêssemos conforme outras regras, que não as regras e definições do pecado. Para que nós pudéssemos amar a Ele acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, não por nada que tem em nós, mas por tudo que nos foi dado por essa mesma eleição. Então, se nós somos chamados, eleitos, significa que nós somos chamados por Deus, fomos eleitos para sermos profetas em meio ao caos. Ou seja, nós devemos viver longe do pecado. Devemos saber o que é o pecado, perceber o pecado agindo. E quando percebemos ele agindo, apontarmos para ele e dizer: isso é pecado. Apontarmos e dizer para ele: isso é pecado, isso é rebelião contra Deus. Mas Deus enviou o seu Filho para que você não mais estivesse debaixo do pecado. E você tem que fazer isso, tem que ser esse profeta em meio ao caos, porque você foi eleito, mas para os outros e para o seu próprio coração. Para os seus irmãos da igreja, para aqueles que estão do lado de fora, mas também para o seu próprio coração. Tipo assim, você está vivendo a sua vida e você percebe o pecado entrando no seu coração. Passa aquela menina e o seu olho acompanha. Você percebe o pecado entrando e aí você vai e pensa: isso é pecado. Mas Deus morreu, Deus enviou o seu Filho para que eu tivesse vida e vida em abundância. Portanto, eu não mais vivo conforme o pecado, eu vivo conforme a graça de Cristo Jesus. Esse é o objetivo. É o objetivo primeiro. Da mesma forma que quando nós vamos construir alguma coisa, se nós nos juntássemos aqui para construir uma casa, o primeiro objetivo seria construir uma casa, ter uma casa, matéria construída para que a gente pudesse entrar. Esse é o objetivo primeiro, o objetivo imediato. Mas o segundo objetivo da construção da casa seria habitar nela. Não adianta eu construir uma casa e continuar dormindo ao relento. O propósito final, o propósito maior, o grande propósito de sermos eleitos, de sermos santos, o grande propósito de sermos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, é que nós sejamos e vivemos para o louvor da glória da sua graça, graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. O propósito final é a adoração. O combustível da missão é a adoração e o propósito final da missão de pregar o Evangelho, missão de vivermos em santidade, é a adoração. É cumprirmos aquilo pelo qual nós somos feitos, glorificar a Deus e nos alegrarmos nele para sempre. Então, meus irmãos, eu sei que talvez as circunstâncias não sejam as mais ideais, de que a temperatura esteja bagunçada, de que o grau de pressão da terra esteja flutuando. Mas bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos escolheu nele. E a escolha de Deus não está sujeita às variações de temperatura e pressão, pelo contrário, elas são firmes,
ela não é dependente de nós. E ela não é dependente de mais nada, a não ser da graça de Deus. Por isso nós somos convidados a adorar a Deus. Por isso nós somos convidados a exultar a Deus. Por isso nós somos convidados a tecer o mais alto louvor e adoração àquele que nos chamou, àquele que nos escolheu, aquele que em amor nos predestinou, aquele que nos escolheu para que nós fôssemos povo seu, povo santo, povo exclusivo dele. Mas nós não só devemos adorá-lo porque pela eterna eleição, mas também devemos adorá-lo pela redenção gloriosa. Versículo de número 7 nos diz: nele, no amado, em Jesus Cristo, nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Essa redenção, essa remissão, ela vem segundo a riqueza da sua graça. Graça essa que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele revelou o mistério da sua vontade. E Ele revelou o mistério da sua vontade única e exclusivamente segundo o seu propósito. Propósito esse que Ele apresentou em Cristo. Qual era esse propósito? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Fomos feitos herança em Cristo, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nós somos eleitos, mas como essa eleição é efetivada, concretizada? Porque ainda, meus irmãos, nessa cidade tem muitos eleitos. É um número incalculável, enorme, gigante. Mas existem eleitos que não estão aqui no nosso meio, que ainda estão vivendo segundo o pecado, não segundo a eleição, que ainda estão distantes desse Deus que antes da fundação dos tempos os escolheu. Como essa eleição é efetivada? É o segundo grande motivo que nós temos para adorar a Deus. Pela redenção amorosa. Deus, em Cristo Jesus, nos perdoava dos nossos pecados. Ele nos libertava de uma condenação merecida que exigia a morte. A morte que estava reservada àqueles, nós que estávamos envolvidos e emergidos em toda a miséria do pecado, foi efetuada em Cristo Jesus. Foi efetuada em Cristo Jesus essa redenção pelo sangue dele, para que nós fôssemos remidos. Alguém remido é alguém que não paga pela consequência do seu próprio erro, que não paga pela consequência do seu próprio crime, do seu próprio pecado. Remido. Fomos remidos pelo sangue de Cristo, única e exclusivamente segundo a riqueza da graça dele. Graça essa que Deus derramou sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Sabe como Deus derrama toda a sabedoria e entendimento sobre nós, segundo a sua graça, pela redenção e pela remissão dos pecados? Porque nós, quando ainda éramos pecadores, estávamos perdidos. Deus abriu os nossos olhos para que nós pudéssemos entender, compreender e perceber a maravilha da eleição e o amor da redenção. Deus não só nos elegeu, Deus não só entregou o seu Filho para nos remir, como Ele também derramou sobre nós abundantemente conhecimento por meio da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho não foi feita e nossos ouvidos ficaram tapados e os nossos olhos fechados. Pelo contrário, os nossos olhos foram abertos, os nossos ouvidos foram destapados e nós ouvimos, entendemos, percebemos e fomos alcançados. Portanto, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu, que nos redimiu, que nos fez herança, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas convergirem nele.
Mas por mais que o propósito inicial da redenção e da remissão, igual a construção da casa, fosse nos fazer filhos de Deus, herança, o propósito final é para que sejamos para o louvor e glória daquele que fez todas essas coisas. Nós, os que esperamos de antemão em Cristo Jesus. Nós, os que fomos eleitos, e uma vez eleitos, fomos chamados e fomos entregues, e agora esperamos em Cristo. Somos louvor da sua glória. Portanto, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não só a eleição e a redenção são fontes inesgotáveis de alegria e de júbilo que adora a Deus. Mas também nós devemos adorá-lo pela eterna eleição, pela amorosa redenção e pela graciosa e poderosa segurança. O versículo 13 e o versículo 14 nos dizem que nele, em Cristo, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade e receberam pela graça dele toda a sabedoria e entendimento, o evangelho da salvação, tendo nele crido, vocês receberam o selo do Espírito Santo da promessa. E o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Bendito seja o Deus e Pai, independente das situações, das condições externas, de temperatura e pressão, porque a eleição não muda, porque a redenção não é dependente de nós, porque Deus fez todas as coisas para que nós alcançássemos o conhecimento e chegássemos à adoção de filhos, mas também, louvado seja Deus, porque nada disso, nem a eleição, nem a redenção, nem a espera em Cristo Jesus, são condicionadas às instabilidades humanas do nosso coração e da nossa vida. Porque nos foi dado o Espírito Santo, e o Espírito Santo é selo e é penhor. Vocês sabem para que existia um selo na antiguidade? Se eu fosse um rei, há muitos anos atrás, rei Falcanieri II, e eu escrevesse uma carta, um edito real, uma lei, um mandamento, qualquer coisa, e enviasse para vocês, que são o meu povo amado, e quando vocês lessem, vocês não encontrassem o meu carimbo, o meu selo, vocês poderiam completamente ignorar, porque provavelmente aquilo não era real. Aquilo não era verdadeiro. Aquilo não veio de mim. Podia estar com a minha caligrafia, podia ser no meu papel, mas não estava com o selo real. Mas se um mandamento, um edito, uma proclamação, qualquer coisa fosse entregue, e lá embaixo tivesse aquele selo carimbado com cera, aquilo era verdadeiro. Aquilo era digno de aceitação. Aquilo era válido. E aquilo deveria ser preservado. O Espírito Santo, meus irmãos, nós não acreditamos que nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo depois de sermos batizados pelas águas. Todos aqueles que confessam o nome de Cristo Jesus e são batizados, receberam o Espírito Santo, e agora o Espírito Santo que habita em mim, habita em você, é um selo divino do grande Rei, de que você é dele. De que você é dele de verdade. De que você pertence a Ele e de que você será preservado. E eu acho que vocês sabem o que é um penhor, uma casa de penhora. Penhor funciona quase que como um empréstimo. Eu preciso de alguma coisa que o Maurício tem. Aí eu vou pegar emprestado com ele, mas eu vou deixar o Theo com ele. O Theo vai ser o meu penhor. Porque eu vou usar e eu vou devolver. E quando eu devolver para ele, ele me devolve o Theo. Esse é o penhor. O penhor é algo que é dado até que alguma coisa seja resgatada. O Espírito Santo, habitando em nós, é o penhor da nossa herança. É o penhor da certeza de que eu e você, de que isso aqui não é o final,
de que a nossa herança que está reservada com Cristo nos céus, de que um novo céu e uma nova terra, de que uma vida e uma realidade sem pecado, sem dor, sem sofrimento, sem casamentos destruídos, sem filhos indo contra os pais e pais contra os filhos, nos é dada. E de que um dia o Espírito que será resgatado nos será dado pela nossa herança. O Catecismo de Heidelberg, na sua primeira pergunta, a sua primeira pergunta diz: qual é o único conforto que nós temos na vida e na morte? E a resposta é que o nosso único conforto é que nosso corpo e nossa alma, na vida e na morte, não pertencem a nós mesmos, mas pertencem ao nosso fiel Salvador Jesus Cristo, que ao preço do seu próprio sangue pagou totalmente por meus pecados, me libertou completamente do domínio do pecado. E Ele me protege tão bem que, contra a vontade do meu Pai no céu, não perderei nenhum fio da minha cabeça. Na verdade, tudo, as variações de temperatura e pressão cooperam para o meu bem, e o seu propósito é a minha salvação. Portanto, pelo seu Espírito Santo, Ele também me garante na vida eterna e me torna disposto a viver para Ele daqui em diante de todo o coração. Então, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o único conforto que nós temos, seja na vida ou seja na morte, é que nós fomos eleitos, por isso pertencemos a Ele. Fomos redimidos, por isso não pertencemos mais ao pecado, mas somos entregues a Ele. E de que tudo coopera para o nosso bem. E que pelo Espírito Santo, Ele nos garante a vida eterna. E aqui nos torna dispostos a viver para Ele, aqui em diante, de todo o nosso coração. Todos esses três elementos, meus irmãos, eles podem ser traduzidos na união mística, na união misteriosa de Cristo com a sua igreja. Nós estamos unidos com Cristo. Paulo vai dizer que nós somos um corpo do qual Cristo é o cabeça, do qual nós recebemos não só as ordens, mas todas as benesses e bênçãos, independente das condições de temperatura e pressão, independente de pandemia, de desemprego, de fome, de morte, de dor, independente se os laços estão rompidos na sua casa, se os relacionamentos estão desfeitos. Tudo isso pode ser resolvido, tudo isso deve ser consertado. A pandemia, porque a morte não é o fim, porque a morte foi derrotada na morte de Cristo. Os laços rompidos e desregulados, porque nós somos perdoados e agora podemos perdoar, distribuir perdão e receber perdão. Porque nós não só somos eleitos, como somos redimidos e como agora temos uma eterna segurança em Cristo Jesus. Todas essas coisas maravilhosas, meus irmãos, todas essas coisas maravilhosas, todo esse conhecimento, todo esse entendimento não pode significar apenas uma cabeça gigante, um coração pequeno. Mas são todos estes, e apenas este, o grande motivo para que eu e você estejamos aqui. O grande motivo para que você levante a sua cabeça, respire fundo e continue, independente do que aquilo que a vida te lançar. Independente do que aquilo que as consequências do pecado colocar sobre você, sobre o seu caminho. Você pode ter a certeza de que em Cristo, e se você tem frutos de salvação, e se você entendeu o Evangelho com a sua mente e com o seu coração, e de que você permanece firme nele, de que você está nele, foi eleito por ele, foi redimido por ele, está seguro nas mãos dele. Porque esse, meus irmãos, não é uma vida farta, não são todos os nossos desejos atendidos, mas é este o único conforto que nós temos na vida e na morte, que pertencemos ao nosso Senhor, de corpo e alma,
Independente daquilo que a vida nos lança, independente daquilo que aconteça, somos dele. Portanto, louvemos a Deus. Portanto, cantemos a Ele. Portanto, entoemos a Ele um hino de louvor. Pois nada neste mundo pode nos fazer experimentar tamanha alegria, a não ser estarmos unidos com Deus. É só assim que nós podemos dizer que viver é Cristo e morrer é lucro. É só assim que podemos adorar a Deus, que podemos louvar a Deus, independente das condições de temperatura e de pressão. E nós não podemos dizer, não podemos terminar esse sermão, esse momento de exposição, sem um desafio e sem cantarmos a Deus em ações de graças por tudo aquilo que Ele nos tem feito. O desafio é que, independente da temperatura e da pressão, e das pedras e das lanças inflamadas do maligno que sejam lançadas sobre nós, que você bendiga a Deus com sua boca, agradeça a Deus através de orações, de hinos de louvor, mas também bendiga a Deus para a glória dEle, com o seu trabalho, com a sua vida, com o seu proceder, porque Ele nos abençoou e nos deu uma fonte de alegria inesgotável. Não acaba como o IVA da vacina, a fonte de alegria em Cristo Jesus é inesgotável. Não acaba como uma boa garrafa de bebida, de Coca-Cola gelada, ou um bom hambúrguer, ou uma boa picanha na grelha. Não acaba. É inesgotável. Não acaba como o dinheiro que cai no nosso salário. Não acaba como a vida que acaba e é finita. É inesgotável. Como diz o Salmo 90:14, levante-se de manhã e diga, e peça, sacia-nos, Deus, de manhã com a tua bondade, para que nós possamos cantar de júbilos e nos alegrarmos todos os nossos dias. Vamos.